Bom, eu tenho que, obviamente, começar por agradecer, né, não só pelo convite, foi todo um esquema, né, para me trazer de Salvador para cá para fazer esse evento. A gente tem conversado há algum tempo, então agradeço bastante. Quero também agradecer bastante, não só, claro, aos orixás, aos ancestrais, a presença de vocês, mas a presença do Dr. Ribamar, que muitos de vocês provavelmente conhecem, que é um dos grandes diretores da parte mais civil do Opoafonjá, da associação do Opoafonjá. Então, obrigado pela presença. É muito interessante para mim fazer esse tipo de palestra, esse tipo de evento com um tema desse, que aqui fica como arte, religião e ecologia na Floresta Sagrada de Oxum, na Nigéria. Principalmente porque eu não planejei uma carreira originalmente que fosse focada na questão da arte, por exemplo. Nunca planejei ser um antropólogo da arte. Vocês viram pela minha biografia que eu sou muito mais um antropólogo político, no sentido do antropólogo que se preocupa com questões de poder. A forma como a arte interpela essa questão, ou se conecta com essa questão, é um pouco do assunto sobre o qual a gente vai falar hoje. Como que a agência da arte, em algum momento, toma uma dinâmica que é uma dinâmica de poder e, por isso, se conecta com os meus interesses e com as minhas pesquisas. Da mesma forma, a religião e a ecologia, elas entram e se conectam de uma forma especial que o próprio tema, que aqui o tema central talvez seja a floresta em si, a floresta de Oxum, o tema traz essas correntes, né, temáticas como arte, religião e ecologia em si. Parte do que a gente vai ver agora é exatamente isso, como que a própria existência dessa floresta pede uma discussão que é uma discussão sobre arte, religião, ecologia, poder, orixás e tudo isso, certo? Então, para continuar com essa introdução, para entender um pouco melhor o que está acontecendo, eu sou um antropólogo que comecei a minha carreira pesquisando no Brasil, mas que nos últimos 3 anos tenho feito várias viagens para a Nigéria, em particular para cidades na Nigéria onde ainda tem uma tradição mais forte da religião dos orixás. Claro que Lagos também tem, a capital, mas eu estou falando aqui especificamente de lugares como Oió, Ilé-Ifé e a cidade de Oxobô, no estado de Oxum, que é o centro do culto a orixá, essa entidade, essa força chamada Oxum. Esses fluxos se dão de uma maneira que para mim é bastante interessante, porque a antropologia, de uma forma ou de outra, junta, conecta, pesquisa com a sua própria vida. É muito difícil separar na antropologia o que é a sua pesquisa e o que é a sua vida, chamada vida particular. Então, em um certo momento, na minha pesquisa na favela da Rocinha, onde eu morei por 2 anos e continuo morando, no certo sentido, eu tenho uma casa e continuo com as minhas relações, eu me vi obrigado, em uma pesquisa sobre liberdade, a entender melhor o que eram, por exemplo, os cultos de libertação das igrejas neopentecostais, porque para quem tinha acabado de chegar naquele contexto de pesquisa, e era muito gritante as propagandas sobre esses cultos, e eu me senti na obrigação de pesquisar. Ao perceber que nos cultos de libertação, os orixás eram frequentemente mencionados, né? Claro que de uma maneira, geralmente, tentando libertar as pessoas da influência desses orixás, eu terminei me interessando bastante por aprender mais sobre todo esse contexto religioso, e foi o meu primeiro contato com os orixás em terreiros de Umbanda dentro da própria favela. E depois a visita para um terreiro de Candomblé no Rio, e mais tarde, alguns anos mais tarde, a minha iniciação no Candomblé de Salvador e a minha mudança também para Salvador, que essas coisas acontecem ao mesmo tempo. Mas vejam que esses fluxos do que é vida pessoal, do que é profissão, do que é pesquisa, são também complicados, né? Eles andam juntos. Então, eu fui iniciado tanto em Salvador quanto na Nigéria. Eu tenho essa conexão com a Nigéria, também me trouxe uma iniciação, e muito do que eu vou falar hoje eu tenho que dar crédito a essa pessoa que me iniciou na Nigéria, que é uma sacerdotisa de Oxum, que também é uma princesa, por ser descendente da família real de Oxum, e que, quando perguntada em um evento
Por que princesa? E ela diz que ela é princesa duas vezes. Ela é princesa porque ela nasceu dessa família que descende diretamente de Oxum, uma família real, mas ela é princesa porque toda sacerdotisa, todo pai de santo, toda mãe de santo é um rei, é uma rainha. Então, que ela é princesa nesses dois sentidos do termo. Então, quero dizer que eu vou começar narrando uma história, né? Narrando a narrativa que eu vou começar vem do saber desses ancestrais. Principalmente dessa senhora de Oxum. Então a história é a seguinte: caçadores na Nigéria, naquela região ali de Oxobô, precisavam de água, não encontravam água para sobreviver e saíam procurando no território todo onde pudessem achar qualquer tipo de fonte de água. Um deles, afortunadamente, se deparou com esse rio que é o rio Oxum. Muito satisfeito, muito feliz pela descoberta, voltou para buscar os outros caçadores e se mudaram para as margens desse rio. Exatamente nesse ponto que hoje, para quem visita a floresta de Oxum, é um ponto onde tem um assentamento de Oxum que fica muito próximo mesmo do rio. Então se mudaram para esse lugar e continuaram a viver com atividades bastante intensivas de caça, afinal eram caçadores. Quando começaram a pescar demais, a caçar demais e, em um certo momento, estavam perseguindo um cervo que aparentemente não queria ser abatido, assim, estava fugindo desesperadamente naquele momento da caça, eles buscaram esse animal de uma forma bastante agressiva. O animal se escondeu atrás de uma árvore e, para pegar o animal, eles disseram, olha, então a solução vai ser derrubar essa árvore. Derrubaram, colocaram essa árvore abaixo. E quando essa árvore caiu, ela muito grande, caiu dentro do rio Oxum. Então, imagine o barulho que isso fez, né? De uma árvore caindo dentro do rio Oxum. No momento que essa árvore bate na água, então a água volta, né? A força resiste e sobe, uma voz volta junto com a água e se declara que aquele rio era um rio sagrado, que era um rio de Oxum, que era o orixá Oxum que morava ali, e que as atividades desses caçadores, muito próximas desse rio, não seria o desejo de Oxum. Oxum, voluntariosa como para quem conhece mais a orixá Oxum, pediu encarecidamente que esses caçadores se mudassem dali para um lugar mais distante e ela determinou exatamente essa nova localização. Então, aqui tem a Oxum. E então os caçadores pegaram o caminho deles na floresta e ela contou o número de passos, né? Ela deu assim, olha, eu vou te dizer em passos a direção, o lugar e quantos passos vocês têm que ficar. O segundo lugar que esses caçadores passaram a ocupar fica também dentro da floresta sagrada de Oxum e tem algumas fotos aqui. Ele é conhecido como o mercado mundial. Para quem circula na floresta, vai para o mercado. Isso porque, de acordo com esses mais velhos, essa região que eles passaram a habitar é uma região de comércio, foi tornada na época uma região de comércio muito intenso, talvez um dos maiores mercados antigos daquela época. E eles usam como prova disso, né, ou como exemplo disso, esses buracos, que são buracos cavados nessas rochas, que vocês podem imaginar, não é muito fácil de se fazer, mas que, de acordo com os mais velhos, eram buracos usados para poder pilar, quebrar grão, né? Então, que os grãos para produzir farinha, por exemplo, farinha de arroz ou farinha de inhame, eles comem muito, põem o inhame para secar e depois faz a farinha de inhame e depois cozinha aquela massa de inhame, que esses buracos são ainda vestígios dessa época que esse lugar era usado como mercado dentro da floresta de Oxum. Muito tranquilamente, imagino, estavam morando nesse mercado e essas imagens que eu estou mostrando são, na maioria, fotos minhas, a maioria absoluta, fotos que eu mesmo tirei na floresta e essas obras de arte estão lá para visitação e eu vou falar um pouco mais da agência, do poder que essas obras têm dentro da floresta. Quando receberam uma nova notícia dela, Oxum falou novamente. Oxum
estava um pouco incomodada com o tipo de atividade econômica que estava sendo produzida, a exploração que estava sendo feita na floresta, o comércio, e pediu, ou aconselhou que seria melhor para essas pessoas se mudarem novamente, para o próprio bem delas. E depois a gente vai conversar um pouco melhor sobre esse próprio bem delas. E o acordo, né, foi um acordo duplo. Então, que eles deveriam caminhar, que eles deveriam andar, até quando não escutassem mais a voz de Oxum. No momento que vocês não escutarem mais a minha voz, vocês saberão que estarão no lugar certo para vocês morarem. E, ao mesmo tempo, o acordo duplo é esse. Vocês se mudam, mas uma vez por ano vocês terão o direito de ficar próximos à floresta, de ficar dentro do rio, usar o rio, me visitar e celebrar comigo as bênçãos que terão pela mudança, né? por seguir os meus conselhos, as minhas vontades. Então, daí nasce a ideia do Festival Anual de Oxum, que é esse momento celebratório que eu vou mostrar mais imagens, mas que as pessoas voltam para a floresta. A fala, basicamente, tem 3 partes. Essa primeira parte eu conto um pouco esse saber desses mais velhos em relação à floresta e como se deu a possibilidade de ter uma floresta que é provavelmente a maior floresta em um centro urbano da Nigéria. E principalmente com vegetação primária ainda. Então, é uma floresta bastante particular, bastante especial. Então, eu falo um pouco sobre essa origem, depois a gente vai discutir um pouco certas teorias ou tentar pensar juntos algumas possibilidades em relação ao que aconteceu aqui, por que aconteceu isso, por que essa floresta conseguiu sobreviver, o que a gente pode tirar disso de lição dessa história. E depois eu vou mostrar uma parte mais contemporânea. Eu voltei da Nigéria segunda-feira. Então eu vou mostrar a parte, e eu estava lá para o Festival de Oxum. Então eu vou mostrar a parte do Festival de Oxum para vocês. Então, ao caminharem, foi nesse ponto vermelho que, né, eles pararam de escutar a voz de Oxum. Aqui está a cidade de Oxobô, com provavelmente por volta de 200 mil habitantes, talvez um pouco menos. Então, uma cidade significativa em tamanho. Essa é o que hoje é a Floresta Sagrada de Oxum. Vocês veem o rio que passa. E esse foi o lugar onde essas pessoas pararam de escutar a voz de Oxum e se fixaram. Que hoje, na cidade de Oxum, de Oxobô, é o Palácio Real. Então, o Palácio da Família Real de Oxum, a realeza de Oxum são os descendentes desses caçadores que inicialmente descobriram a floresta e o rio sagrado. Então, nesse palácio, por exemplo, tem um assentamento, tem um orixá, também se cultua Oxum dentro do palácio e a gente vai ver que na época do festival, o Oxum sai do palácio para voltar para a floresta também junto com as pessoas. A consequência disso, então, pulando da história que os mais velhos contam, para o que acontece mais recentemente, em 2005, essa floresta foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Muitos poucos lugares são declarados Patrimônio da Humanidade, principalmente na Nigéria, são pouquíssimos, se não um único, talvez de 2 lugares. Isso tem uma relevância muito grande para eles, não só pelo reconhecimento internacional, mas principalmente porque, junto com o tombamento, veio um plano de manutenção, né? Um plano de cuidado desse lugar, um plano de cuidado dessa floresta, que por muito tempo foi a grande preocupação dessas pessoas que se relacionavam com Oxum, que cuidavam de Oxum, que celebravam Oxum, que essa floresta, como toda outra área urbana na Nigéria e no mundo, estava sofrendo muitas ameaças, especulação imobiliária, ocupações ilegais, poluição, tudo isso. Então, hoje a floresta continua bastante viva, com uma área preservada de 75 hectares. Acho que é uma área grande, assim, é uma área significativa. Mas vocês veem que a densidade da floresta, em contraposição à cidade, continua muito forte, ela é muito viva, a floresta é muito verde, é muito bonita. Isso é extremamente raro para quem conhece o contexto, não só nigeriano, né, o contexto urbano, da vida urbana em geral, mas no contexto nigeriano em particular, o contraste é chocante. Então,
Essas são algumas imagens de outros centros urbanos na Nigéria, particularmente Lagos, né? Então, vocês vejam a diferença entre o que aconteceu na cidade de Osogbo, por agência de Oxum, e vamos conversar mais sobre isso, e outros lugares, outros centros urbanos da Nigéria. A floresta continua como um lugar de preservação ambiental, de contemplação, um lugar de força vital muito grande, e para a justificativa do tombamento, a Unesco usou alguns desses argumentos, assim, que a floresta de Oxum consegue conservar coisas que são patrimônios materiais e imateriais. Então, não só a ecologia, a planta em si, mas conhecimentos e tem assentamentos na floresta. Claro que as obras de arte que estão na floresta também pesaram muito na decisão da Unesco, e a gente pode discutir isso, essa agência da arte no tombamento. Mas a lista, o documento está disponível da Unesco para quem tiver interesse em procurar no site da Unesco. Se vocês colocam a Floresta de Oxum, tem todos os documentos do tombamento e as justificativas para o tombamento. Bom, esse lugar bastante especial, que é a Floresta de Oxum, se deu de uma maneira que a gente precisa refletir em relação a isso, porque eu acredito que a maioria das pessoas aqui gostariam que tivéssemos mais lugares assim no mundo, não é? Então, uma pergunta que eu tenho, enquanto antropólogo, né, e para vocês, é tentar entender melhor o que aconteceu para que isso possa acontecer, não é? Quem trabalha com o meio ambiente sabe a dificuldade que é preservar qualquer tipo de área verde, ou quem trabalha com cidades, preservar qualquer tipo de área verde em centros urbanos. Então, eu proponho que a gente pense sobre 3 condições de possibilidade, ou 3 grandes áreas que atuam para que essa floresta possa se conservar da maneira que tem se conservado. Uma delas é exatamente a noção de orixás, e a noção o que é a religião de orixás, o que é a filosofia dos orixás, como pensam, como agem essas pessoas que cultuam os orixás. Eu acredito que seja bastante importante entender melhor esse universo dos orixás, para que a gente possa entender também uma das forças que conseguiu fazer com que essa floresta sobrevivesse. Eu vou usar aqui como referência um texto de Márcio Goldman, que é um antropólogo também, do Museu Nacional no Rio de Janeiro. É um texto que ele fala um pouco sobre a ontologia do candomblé, ou seja, como que as pessoas no candomblé entendem a existência das coisas, pensam e ensinam também. É um texto sobre aprendizado no candomblé. Os orixás, pode-se entender que, por exemplo, são forças que existem no mundo. Oxum, por exemplo, é a dona, ou seja, ela é a energia que prevalece na cor que é amarela. Essa força é de Oxum. Ao mesmo tempo, Oxum também é a dona desse rio. O rio Oxum é orixá Oxum. Vejam que existe Oxum no rio, existe Oxum nessa cor, existe Oxum no metal dourado, no ouro. Mas também, certas folhas são de Oxum. Então, quando eu digo do mundo, eu estou dizendo o mundo de maneira mais ampla. Então, algumas folhas são de Oxum. Nós, né, seres humanos, como parte do mundo, também somos divididos entre os orixás, ou propriedades, somos partes desse orixá, que a gente pode pensar de uma maneira mais genérica como orixá Oxum. Então, como se existisse um orixá, uma ideia genérica de orixá Oxum, mas as manifestações são múltiplas, né? Existem multiplicidades de fluxos de Oxum que causam um certo estranhamento, às vezes, nas pessoas que não estão muito acostumadas com esse tipo de pensar a existência, com esse tipo de ontologia, né? Que um mundo que pode ser, Oxum pode estar aqui, ou seja, eu posso ser um filho de Oxum, então Oxum está em mim, mas ao mesmo tempo pode estar em outra pessoa aqui. Então pode ter tanto o Oxum, que é o Oxum geral, mas pode ter o Oxum do Moisés, pode ter o Oxum da nossa amiga aqui. Então ela se multiplica, é uma multiplicidade, né? Sem contar que a própria ideia de orixá Oxum também é múltipla em si só, porque todo mundo que é mais familiar com essas religiões afro-brasileiras entende que Oxum não é uma só. Tem qualidades de Oxum, caminhos de Oxum. Então Oxum se subdivide também nessas qualidades, né? Os caminhos diferentes. Agora, o mundo não é todo de Oxum, necessariamente. Então, existem os outros orixás. E são quantos orixás? É um pouco difícil responder essa pergunta.
Geralmente no candomblé, para se livrar um pouco da discussão, as pessoas dizem 16. São 16. Tudo bem. Mas qualquer um que conte, né, que comece a contar esses orixás, logo percebe que ou está faltando ou está passando. O número raramente é um número exato. O professor Olupona, que é um professor de Harvard e nigeriano, diz que a cidade de Ilé-Ifé, na Nigéria, a cidade de Oxalá, de Obatalá, é chamada a cidade dos 201 deuses. Exatamente em referência aos 201 orixás. Então, de acordo com eles, são 201 orixás que existem. E quando perguntado, mas professor, né, por que um número quebrado assim, 201? Por que não 200? Ele fala, olha, quando a gente está contando orixá, a gente não está contando individualidades exatas. O aqui é só um indicador de que o fluxo continua. Ou seja, são 200 e mais alguns. Dizem outros nigerianos que são 401 orixás. Mas vejam que essa ideia de multiplicidades e de fluxos, que são difíceis de cortar e separar, faz parte desse entendimento de mundo, que é o entendimento de mundo dessas religiões, que eu estou chamando aqui no modo bem geral, e inclui a Umbanda, a Candomblé, a religião tradicional Yorubá, são as religiões dos orixás no sentido mais geral do termo. Isso é bastante importante porque entender como que o mundo existe para quem é da religião dos orixás tem um impacto muito importante em relação ao entendimento do que significa a floresta, ou os seres da floresta, ou o rio, ou uma árvore, para quem é da religião dos orixás. E eu estou sugerindo aqui que parte da explicação da possibilidade daquela floresta existir enquanto tal vem de um entendimento de mundo que eu ia dizer um pouco diferente, mas acredito que profundamente diferente, do entendimento de mundo, mas que a gente pode chamar de uma maneira geral ocidental, que não é tão claro de definir o que é ocidental, mas o entendimento de mundo de uma ciência mais exata, de um mundo mais capitalista, de um mundo onde árvores são objetos, que podem ser coisas que são vendíveis, que geram capital. Entendem? Estou preparando para montar esse argumento junto com vocês, que entender a religião dos orixás nos ajuda a entender como que aquela floresta é possível em si. Outra coisa que é interessante em relação a essa religião dos orixás é exatamente como que o aprendizado se dá. Então, vocês podem, por exemplo, me criticar ou me perguntar, mas essa fonte não é confiável, por exemplo. Você está escutando, né? Cadê os números? Cadê os dados? Você está escutando uma história de uma ancestral, uma mais velha, que a gente mal sabe exatamente, ela já publicou alguma coisa? Essa não é exatamente a lógica também da religião dos orixás. Quem é da religião dos orixás sabe que o saber, o falar, a tradição oral, o conhecimento dos mais velhos e das mais velhas é o que há de mais confiável, é o que a gente tem de mais confiável. Então, quando eu uso aqui essa história de uma mais velha, eu estou usando isso nesse contexto de conhecimento profundo, um contexto que vem de uma ancestralidade. E isso é importante frisar também e marcar, que tem a ver também com a importância de conhecer a floresta, como conhecer as plantas, como saber, como que você sabe que tem um orixá nesse rio, como que você sabe que essa planta é de Oxum, ou que aquela planta é de Oxalá, ou que aquela planta é de Oxóssi. Entende? Tudo isso vem desse tipo de conhecimento. E nesse texto de Goldman, ele fala um pouco sobre esse aprendizado, né? E como é difícil o aprendizado, exatamente porque não se dá por livros, né? Apesar de ter uma moda mais recente de se procurar conhecimento de candomblé, de umbanda na internet, por exemplo, mas que é um conhecimento que vem muito da ancestralidade e que ele também serve de inspiração por vezes, né? E agora eu já estou adiantando um pouco, em relação ao que fazer futuramente, ou em relação ao que, como atuar no mundo. Né? Um conhecimento que também inspira nesse sentido a ação. Márcio Goldman fala que talvez pensar a religião dos orixás como um sistema, né? Um sistema que a gente possa delinear claramente academicamente, não seja a forma nem mais interessante de pensar a religião dos orixás, mas senão enquanto prática, né? O candomblé, ou a religião dos orixás, enquanto uma forma de agir e atuar no mundo. E é por isso que eu estou marcando isso, porque essa forma de agir e atuar é, no meu entendimento, o que ajuda a poder preservar ambientes como essa floresta de Oxum. Bom, deixa eu tomar um pouco d'água.
Vou passar agora para esse segundo ponto, que são as chamadas cosmopolíticas de Oxum. Eu, na verdade, que chamo de cosmopolíticas de Oxum, e aí não é que Latour use o termo, mas Latour, Stanger, esses são autores e autoras que tratam o tema da cosmopolítica em si. E o que eu estou sugerindo é que entender o que é cosmopolítica ou lidar com a questão da cosmopolítica pode ser bastante útil para nos ajudar a entender a floresta e também a ajudar como pensar politicamente esses assuntos que ligam religião, arte e ecologia nesse mundo que sabemos cada vez mais se apresenta enquanto uma grande catástrofe futura. Então, tem uma grande questão aqui de o que fazer com os problemas que estamos criando hoje. E a cosmopolítica, no certo sentido, é a proposta, principalmente vem da filosofia, mas com inspirações e ressonâncias muito claras de etnografias. Então, a preocupação tanto da religião dos orixás quanto de povos indígenas na Amazônia dialogam muito bem com essa questão cosmopolítica. E a questão é a seguinte: Latour e Stanger dizem que a ideia da cosmopolítica é importante, e o termo colocado junto, porque o cosmos, né, a ideia de um cosmos, já não nos satisfaz no sentido de nos levar a um futuro que seja adequado, sustentável, o futuro que queremos. Então, a ideia de que o mundo exista de uma maneira estabelecida, o mundo que existe hoje, enquanto se apresenta, é um mundo insatisfatório para muitas pessoas. Então, a ideia de ter um cosmos só, já definido, pré-definido, não atende mais aos anseios ou desejos ou às políticas de várias pessoas, de vários agentes, vários grupos. Então, colocar o termo cosmos junto com política é abrir a própria ideia ou a discussão sobre o que é um cosmos para jogos de poder, influências políticas, questões de forças múltiplas. Ou seja, é colocar em xeque a ideia de que exista um cosmos só. A ideia de cosmos, ela fica ligada à ideia de uma política, ou seja, uma negociação, no sentido mais amplo. Uma negociação que envolve, claro, interesses, poder, mas que o cosmos não fica fechado em si como uma ideia amarrada, uma ideia estanque. Por outro lado, Latour e Stanger colocam também que, para a política, é importante lembrar que existe uma diferença de cosmos, ou seja, que existem mais seres possíveis em um cosmos do que os seres que consideramos normalmente como agentes políticos. Pensem que a própria definição de política, ou, num exemplo mais claro, quem vota, quem tem direito a voto, é uma ideia que também não é estanque, ela tem mudado bastante e eu acredito de forma positiva, ou seja, se na Grécia Antiga, que é usada como um grande exemplo da democracia, quem votava eram apenas os homens, e não só apenas os homens, mas os homens que não eram escravizados, por exemplo. Então, era uma certa classe muito limitada de pessoas, que quando a gente fala do grande exemplo grego da democracia, era uma parte muito limitada de pessoas que, de fato, exerciam esse poder político. Né? Os escravizados, as escravizadas, as mulheres, as crianças não tinham direito a voto. No nosso sistema atual, ainda temos muitas limitações. Foi muito recente, por exemplo, o estabelecimento da ideia de voto universal. Não é? Digo, por muito tempo, as mulheres não votavam. Por outro tempo, quem não tinha um certo nível de educação ou renda não podia votar. Vejam que a definição de quem é agente político, no sentido de quem pode ou não pode votar, é uma ideia que também não é fixa. E colocar isso junto com a ideia de cosmos é tentar lembrar que a expansão desses agentes políticos, ela deve continuar, no certo sentido. Então, se a cada vez mais a gente está abrindo a possibilidade de voto ou participação política, por que não pensar que outros agentes cósmicos também possam participar dessas decisões? Um exemplo claro disso é pensar, por exemplo, como que os orixás participariam ou não da política, dos jogos de poder, das decisões. Então, quando Oxum, no exemplo da floresta, diz: se mudem, por favor, daqui, que será melhor para todo mundo. Escutar os desejos de Oxum, né, seguir essa força, que é a força dessa orixá, né, é um exemplo de como que, politicamente,
o cosmos pode ser mais amplo, ou seja, existe uma força nessa mensagem de Oxum, que é uma força que gera consequências, né, e que a gente pode escolher escutar ou não. Outro exemplo que não precisa nem ser, né, entender como uma força que seja de orixá, mas a natureza o tempo todo dá sinais, né? A gente escuta, tem sinais de avanço do mar, sinais de falta de água, São Paulo, por exemplo, sinais de mudança de temperatura. Agora, cabe a quem toma decisões políticas, que é um grupo, de novo, bastante limitado ainda, entender ou não que essas forças têm uma agência de fato, né? Uma agência que é política em si. Há de se consultar e escutar o meio ambiente, algumas pessoas diriam. Claro que às vezes fica parecendo que é um pouco esotérico isso, né? E acho que algumas pessoas não levam muito a sério essas posições, porque exatamente elas têm um entendimento de mundo que é um entendimento já fechado. Não, o mundo vai até aqui, quem eu considero como agente, como gente, como os detentores de direitos políticos são essas pessoas aqui, e tudo mais é colocado como se fosse, de uma certa maneira, em segundo plano ou inferiorizado, de uma certa maneira, mesmo que não seja abertamente, né? Mesmo que eu não fale, você está maluco, né? Mesmo que eu não fale, eu vou conversar com árvore agora, você deve ser um daqueles que sai por aí abraçando árvore, né? Mesmo que as pessoas não façam isso, tem um pouco do que Yaís Tanguer fala, né? Que é um pouco dessa maldição da tolerância. E ela fala da maldição da tolerância que nem toda tolerância pode ser benéfica, no sentido de que algum tipo de tolerância, ele é aquilo assim, tanto faz, né? Assim, deixa falar, não vai mudar nada na minha vida. Né? Assim, a pessoa quer abraçar a árvore, deixa abraçar a árvore, e daí? Né? Eu continuo vendendo e ganhando meu dinheiro, mato, né? Destruo, pico a árvore, faço a minha madeira e continuo ganhando meu dinheiro enquanto ele está lá abraçando a árvore dele. Esse sentido de tolerância, que é um sentido que, de acordo com Stanger, essa ideia de cosmopolítica tem que combater. Que é a ideia de que precisamos levar mais a sério todos esses agentes políticos, sejam eles quais sejam. E aí tem uma dificuldade, porque os meus agentes políticos, né, podem ser um pouco diferentes dos seus ou dos seus. Mas o que Latour recomenda é que qualquer tipo de negociação política só pode ser efetiva, ou realmente efetiva, mais efetiva, e ele fala até no sentido de procurar uma harmonia de convivência, de convivermos melhor, se considerarmos que a gente precisa entrar nessas discussões políticas com todos esses seres, porque a ideia de que, não, porque agora a gente vai discutir política, vai votar uma lei, eu tenho que deixar todos esses seres que eu acredito que existem, que têm influência na minha vida, da porta para fora, a negociação é sempre incompleta, né? A gente sempre fala sobre parte de alguns interesses e todas essas outras discussões continuam mal resolvidas, como, por exemplo, a luta entre alguns deuses por aí, né? Entre os orixás, voltando para o exemplo da Igreja Universal, dos cultos de libertação, era basicamente isso, libertar os orixás da vida das pessoas, porque esses orixás eram entendidos como forças negativas. Então, esse conflito, ele continua existindo. A diferença é que, politicamente, a gente não costuma falar sobre eles. A gente não tem reuniões em que, calma aí, vamos colocar todas essas forças que atuam em nossas vidas, na minha, na sua, e vamos tentar negociar politicamente aqui algum arranjo que a gente possa conviver melhor. Entende? Geralmente, a gente não faz isso. E essa ideia de cosmopolítica pede exatamente por isso, que a gente inclua nas nossas políticas mais seres e que a gente possa também pensar em um cosmos mais expandido. Né? Um cosmos que não seja, por exemplo, só de objetos inertes. Todo objeto não tem vida, todo objeto não pode ter força. A ideia de que o objeto não tem agência. E é nesse ponto exatamente que eu quero passar para esse campo das artes. Porque esse é um exemplo muito claro de objetos, de um certo sentido, né, para algumas pessoas, mas que tem uma grande agência. E aí, nesse caso, eu quero falar sobre um texto de Gell, que é, de novo, um antropólogo das artes, e que ele propõe um entendimento de uma teoria antropológica das artes. Esse que é o trabalho dele. E essa teoria antropológica das artes é uma teoria que é difícil de formular, porque já tem muita discussão sobre arte, né? Já tem muita gente pensando o que é arte e o que não é arte. Já tem muita discussão sobre estética. Então, o que a antropologia pode contribuir nesse sentido? Essa é uma pergunta que Gell se põe, né? Eu não sei, por exemplo, com que frequência que o MASP
tem convidados antropólogos para discutir assuntos como esse, que é um assunto relacionado com a arte. O que Gell explora são algumas possibilidades, né? Então, quando a gente fala da antropologia da arte, muita gente já pensa direto numa ideia de assim, deve ser uma daquelas pessoas, né? Os antropólogos devem ser uma daquelas pessoas das artes que gostam daqueles trabalhos chamados primitivos, né? Frequentemente chamados primitivos, de maneira complicada politicamente o uso do termo, mas esse entendimento assim, deve ser, então se você é antropólogo da arte, você deve gostar de arte de índio, não é? Entende? Esse tipo de entendimento. Claro que ele coloca isso como bastante problemático, né? A ideia de que existiria uma teoria antropológica que só se aplica a um tipo de gente, né? Que teoria é essa? Assim, por que a teoria antropológica deveria se restringir aos chamados grupos indígenas? E quando ele propõe uma teoria da arte, ele propõe uma teoria da arte que seja da arte, ou seja, seria uma teoria que seria válida tanto para os grupos indígenas quanto para os grupos de afro-brasileiros, né? E vejamos bem essa interessantíssima exposição sobre a história afro-atlântica, essas histórias afro-atlânticas, mas também serviria para qualquer outro tipo de arte, arte europeia, qualquer tipo de arte. Então, essa solução de antropologia de um nicho, né? Antropologia da arte seria que lidaria com esse nicho particular, Gell não fica muito satisfeito. Mesmo porque, né, e aí outros autores discutem, que a ideia de que alguém poderia identificar em outros povos, então nessa alteridade que em relação a outros povos, o que contaria ou não como arte, também é muito complicado. Ou seja, quem é que definiria? Seria um próprio antropólogo que definiria, então eu sou antropólogo da arte, eu sei o que conta como arte para esse povo particular aqui. Entende? Também é uma ideia complicada, mesmo porque o próprio olhar de quem julga o que é arte e o que não é arte, de acordo com os antropólogos, já é um olhar formado culturalmente, ou seja, já é um olhar que tem uma certa posicionalidade, já é um olhar que é carregado de sentidos. Então, nisso se apresenta um problema. Algumas soluções que outros autores discutem é uma solução assim, então não é mais o caso de procurar quem seria esse especialista, geralmente ocidental, né, o antropólogo, que sairia procurando essa arte outra. Mas por que a gente não entende como que, por exemplo, para os povos nigerianos, em particular os povos Yorubá, o que eles consideram arte ou não, de acordo com o próprio olhar deles? Não é? Então, essa parece que é uma solução plausível. Assim. Então, não é só um olhar de alguém que sai procurando uma arte chamada primitiva, mas se a gente entendesse do ponto de vista dos povos nigerianos, o que eles consideram como bonito, por exemplo? Qual é a estética? O que conta como arte, o que não conta como arte? Esse argumento, né, parece plausível, mas, de novo, Gell tem outro problema. E aí ele traz esse problema que ele fala que pensar assim é também já considerar previamente que outros povos têm que ter uma certa preocupação com esse campo chamado arte. Ou seja, não, eu vou procurar uma outra forma de vida, mas eu estou interessado como que essa forma de vida enxerga a arte. E Gell fala, ninguém tem necessidade, obrigação universal de ter uma coisa chamada arte, ou considerar alguns objetos esteticamente privilegiados, entende? Outros povos não têm que ter as mesmas preocupações que os povos ocidentais. É basicamente isso que ele está falando. Então, isso complica bastante, né, a história. A gente fica meio que perdido o que fazer. A grande solução de Gell é pensar nesses objetos que são considerados artísticos enquanto agentes, parte de um contexto social. Então, mais do que considerar se é um objeto bonito ou não, de acordo com quem, é considerar o que esses objetos fazem em certos grupos, né? Como que eles atuam. E ele fala isso porque a definição de arte dele é muito próxima de uma definição de agência. Então, ele fala que a arte é qualquer tipo de objeto que causa algum tipo de reação. E, geralmente, os melhores objetos de arte são os objetos que causam mais reações, ou reações mais intensas, ou seja, mais emoções, mais angústias ou mais alegrias. Mas que nessa relação com esses objetos, vejam bem, que para uma teoria antropológica é quase como se esses objetos fossem pessoas, porque eles têm agência, eles interagem num universo social. E ele fala que agora, para ele, né, de acordo com ele fica mais satisfeito dentro da antropologia de propor uma antropologia da arte, porque é uma antropologia que entende a arte muito próxima
do entendimento de pessoas, entendimento de socialidade. Então, e que isso seria mais também universalizante, né? Ele tem essa preocupação, que não é a preocupação de todo antropólogo, mas ele quer que a teoria dele abranja o maior número possível de casos. Então, ele pensa isso. Por que a gente não começa a prestar atenção em como que esses objetos atuam em diversos contextos? E a gente vai começar a perceber que aquele problema que eu comecei sobre, por exemplo, o mundo da arte, o que é bonito, o que não é bonito, o que conta como esteticamente valoroso ou não, ele fala que, em muitos contextos, a gente vai perceber que o que a gente chama de arte existe fora do contexto artístico. Ou seja, fora de uma ideia estabelecida de um circuito artístico com instituições particulares que sejam dedicadas à arte, museus como esse, ou agentes que vendam e compram, que, em muitos contextos, a arte ela é parte de outras dinâmicas de vida, entende? Então, por exemplo, e aqui se conecta diretamente com a nossa discussão sobre a floresta, que a arte ela pode ter uma relação muito íntima com a religião, que ela surja por preocupações que são mais religiosas do que necessariamente preocupações estéticas, ou que ela surja por preocupações ecológicas. Nisso, ele tenta entender o contexto, né, essa agência social, para além dessa esfera dita artística. E isso parece ser bastante relevante no nosso caso da Floresta de Oxum. Como que tudo aquilo que eu mostrei já, e vou mostrar mais, aquelas esculturas, aqueles trabalhos, eles estão inseridos num contexto que é um contexto que não é necessariamente pensado como arte em si, mas que quando, na religião dos orixás, alguém vê uma escultura, uma estátua, e coloca a sua cabeça no chão para aquela estátua, aquele contexto da existência artística daquele objeto não é o mesmo, né? Aquele objeto não atua da mesma forma que atuaria em um contexto comercial, por exemplo, de um objeto que esteja disponível para venda. Isso é muito importante, principalmente porque, frequentemente, os povos iorubá dizem que essas esculturas não são objetos, né? Até nesse jogo de linguagem, essas esculturas não são objetos, esses quadros não são necessariamente objetos. Ou essa construção, esse templo, esse assentamento, o entendimento que algumas pessoas têm de tratar isso como objeto incomoda profundamente os povos nigerianos. E isso tem um impacto direto na discussão sobre, por exemplo, repatriação de objetos artísticos, né? Então, todos os objetos que durante o período colonial e continuam sendo pilhados, continuam sendo levados, roubados e guardados, comprados, mas eu digo comprados em termos desfavoráveis, mas e guardados em instituições artísticas, frequentemente na Europa ou nos Estados Unidos, né, onde se tem um grande acervo de arte dita iorubá. A discussão que os nigerianos estão tentando colocar, é exatamente essa. Esses seres, né, esses objetos, têm uma agência social que não é o que vocês estão pensando, porque nessa discussão de quando eles pedem a volta desses objetos, um argumento muito frequente é esse. Esses objetos, né, são patrimônio, ou seja, eles têm valor, eles são patrimônio de Estado. Em muitos casos, os museus são instituições de Estado e aí são parte do patrimônio tombado, né? E que eles têm um valor gigantesco, alguns deles. Valor, digo, capitalista, um valor monetário muito grande. Então, que devolver um objeto, né, de acordo com esses europeus, não é um ato tão simples assim de você quer seu objeto de volta. Calma aí, isso pertence ao Estado, sei lá, seja o Estado que for, isso pertence ao Estado alemão e tem um valor muito grande monetário. O que os povos nigerianos ou os povos iorubá em particular estão dizendo? Calma aí, o que você está considerando objeto propício para venda é uma pessoa que foi retirada da minha família, morava na minha casa, eu cultuava, convivia comigo, eu dava comida, né, eu alimentava esse objeto. De que forma que vocês estão cuidando desses objetos? Há quanto tempo que esses objetos, né, que não são objetos mais, são pessoas, vejam bem. E aí a gente volta para a teoria de Gell, dessa agência social. Há quanto tempo que vocês não dão comida, por exemplo? Imagine a angústia de quem sabe que aquele objeto, aquela pessoa, nesse caso, tem uma agência que aquele ser precisa comer e que está num museu aí na Europa que há 50 anos não come. Entendem? É nessa distinção, né, nessa falta de diálogo que a gente consegue, de novo, agora conectar não só com a religião dos orixás, mas com a ideia de cosmopolítica,
Se a gente não entender que essa discussão, que é uma discussão muito séria, muito importante, que é uma discussão política, eminentemente política, ela tem que levar em consideração o fato de que o entendimento sobre esses objetos ou pessoas que têm que ser repatriadas envolvem agências ou entendimentos de mundo, seres que vão muito além de um mundo fixo só, que seja um mundo alemão, entende? O mundo que seja o mundo francês, o entendimento de quem cuida dos museus na França. Para quem está num contexto desse, da Floresta de Oxum, as agências que operam ao redor desses objetos dito artísticos são amplas e elas precisam entrar na mesa de negociação, porque se você evitar isso, o conflito não pode ser resolvido adequadamente. Não tem uma forma de resolver essa discussão sem trazer para a mesa de debate a ideia de orixás, a ideia de espíritos, a ideia de axé. Como que você vai fazer isso, entende? E é por isso que a ideia de cosmopolítica pode ajudar nesse ponto. Assim, vamos expandir os nossos agentes, vamos trazer para a mesa todos os nossos pressupostos de mundo para que a gente possa melhor dialogar sobre como resolver, por exemplo, aqui, esse caso da repatriação. Esse é um ponto bem importante que essa teoria da agência de Gell traz para a gente. Para finalizar um pouco mais essa parte teórica e voltar talvez para a parte mais divertida dos slides, eu tenho alguns filmes para apresentar, eu queria colocar que grande parte dessa discussão que eu trouxe tem a ver basicamente com uma distinção fundamental para quem é antropólogo, que é a distinção entre natureza e cultura. Então, muito do que a gente está falando se refere a isso, se refere à forma que algumas pessoas entendem o que é natureza e o que é cultura. Então, a ideia original de que a natureza por si é uma coisa dada, ou seja, o mundo é um só, e o mundo existe para todo mundo da mesma maneira, aquela coisa da realidade. Vai discutir com a realidade, a realidade é uma só. Esse entendimento, e geralmente essa realidade de uma só, a gente tende a colocar do lado da natureza. Isso é muito claro, por exemplo, e eu estudo um pouco de gênero e sexualidade também, no caso de corpos. Então, quando a gente discute toda essa questão de gênero, as pessoas geralmente recorrem a esse argumento da natureza. Assim, nasceu homem, entende? Nasceu mulher, como se aquela fosse a realidade última das coisas. Assim. Se você quer saber mesmo a verdade, vá para a natureza, como se a natureza fosse uma só. O que eu estou propondo é que a gente tem que pensar essa relação natureza e cultura de uma maneira muito mais ampla. É insuficiente, até a própria antropologia é um pouco culpada disso, porque por muito tempo a antropologia fez isso. Cultura é uma questão de sentido, então é uma questão de como que a gente atribui sentido ao mundo. Ou seja, o mundo continua sendo um só, até a própria ideia de gênero, a ideia de gênero versus sexo biológico se baseia muito nisso. Assim, tudo bem, tem um fato biológico aí, essa pressuposição do gênero, que tem um fato biológico, mas que as formações culturais, o trabalho cultural que é feito em cima desse fato natural, pode variar. Então, assim, não é porque a pessoa nasceu com um pênis que ela precisa necessariamente usar azul, porque usar azul não é uma coisa natural, é uma coisa cultural, é uma coisa de gênero. O que eu estou propondo é que as teorias mais recentes, e me parece ser bastante importante isso, desafiam a própria ideia de que a gente consiga definir uma natureza só. Ou seja, quem é que tem o direito ou a capacidade de definir a verdade do nascimento, ou seja, nasceu o homem. Esse ato de ler o próprio corpo, de entender o corpo enquanto um lugar de nascimento fixo, já não é, em si, uma dinâmica que também trabalha com sentido, também trabalha com cultura. Essa preocupação de identificar, já sabe o sexo, não é também parte de uma certa cultura? Então, quando a gente percebe esses exemplos bem-sucedidos da floresta, mas também da preservação de muitos povos amazônicos, eles todos envolvem um entendimento de natureza que é diferente, não só um entendimento de cultura. Enquanto a gente ficar nessa ideia, que é aquela tolerância negativa, não tem problema, é a cultura deles. Não, deixa, isso é cultural. Entende? De uma certa maneira, você não está lidando com a questão em si. Você está colocando isso como se fosse um universo inferior, que é o universo da cultura, mas tem uma pressuposição que todo mundo sabe o que é a verdade. Não, o que esses povos, tanto na Nigéria quanto os povos indígenas estão fazendo, é colocar em xeque a ideia de natureza. O que conta como natureza, o que é essa natureza, a natureza existe de que forma, quais são os arranjos dessa natureza.
essa natureza atua, não atua, vejam que vai além do problema do sentido. E Gell fala um pouco isso sobre arte. Arte, enquanto uma preocupação de interpretar o sentido ou o significado, para ele é insuficiente, porque arte é também ação no mundo. Ela age para além dos sentidos, ela tem uma força vital, que não é só uma questão de interpretar ou não sentidos, que é uma coisa da natureza, ou seja, uma coisa de existência, mais do que só atribuir sentidos. Então, não é que os povos indígenas atribuam outros sentidos ao mundo só. Eles entendem o mundo de uma forma profundamente diferente, enquanto existência, que pode ser benéfico. O que eu estou sugerindo é que, se a gente quiser ter mais exemplos como esse da Floresta de Oxum, talvez seja benéfico para todo mundo aqui colocar um pouco essas categorias em xeque. Não que eu queira converter vocês para a religião dos orixás, ou que eu queira, entende, que vocês comecem a abraçar a árvore, nada disso. O que eu estou tentando colocar, enquanto problema, é isso. Se a gente está preocupado em ter mais exemplos como esse da Floresta de Oxum, que é um exemplo de fato, existe, está lá, bela, linda, forte. O maior festival anual da Nigéria é esse da floresta, que a gente vai passar agora para isso. Se a gente quer realmente chegar a esse ponto, talvez a gente precise reconsiderar algumas coisas. E não que você tenha que adotar uma, outra, então eu tenho que adotar o entendimento de mundo do candomblé. Não é isso. Mas você tem que colocar o seu mundo em xeque, porque, obviamente, o caminho que esse mundo dito único, pensado como único, o caminho que ele está tomando não é um caminho que seja sustentável. A gente sabe muito bem disso. Bom, essa era a parte um pouco mais teórica. Obrigado por prestarem atenção. Ninguém dormiu ainda. E agora eu vou passar mais para a parte que conta, mostrar um pouco dessa arte que existe na floresta, e passar para o festival, tá bom? Vamos lá, eu vou começar com um vídeo. A grande parte dessas esculturas da floresta, esses trabalhos artísticos que, de novo, não são só esculturas mortas, frequentemente se vai para a floresta para poder dar comida, para poder cantar para esses trabalhos, para esses entes, esses seres, se dá comida não só para o rio, mas se dá comida também para esses trabalhos. Grande parte disso teve a influência de uma artista austríaca chamada Susan Wenger. Susan Wenger se mudou para a Nigéria em um certo momento da vida, de uma família europeia, mas se mudou para a Nigéria, se iniciou como sacerdotisa dos orixás e teve um impacto muito profundo nessa história particular da Floresta de Oxum, porque grande parte daquele trabalho que a gente já viu e que a gente vai continuar a ver, deriva de uma inspiração dela. Não foi ela que se impôs, ela foi convidada. A história é que ela foi convidada por pessoas da Nigéria, locais de Oxum, de Oxobu, para ajudar na restauração de um templo, e ela fez um trabalho que foi considerado muito forte, e forte aqui não só esteticamente forte, uma agência social, uma agência energética muito forte, e ela continuou a trabalhar com eles, com esses escultores, com esses artistas nigerianos. Os nigerianos têm uma tradição muito forte, os Yorubá principalmente, de, por exemplo, entalhe, são muito bons escultores. E ela, trabalhando junto com eles, aprendeu muitas técnicas, mas também colocou um certo sentido dela na floresta, um sentido de arte, que também é de arte europeia. Então aí tem um diálogo, fluxos que acontecem. E eu vou mostrar um pouco, esse vídeo é bastante curto, tem um documentário mais longo sobre o trabalho de Susan Wenger. Aqui é um trailer. O trailer está em inglês, então depois eu vou meio que repassar rapidamente em português o que é que ela está considerando. Mas é importante perceber a influência dela. Susan Wenger faleceu em 2009. Então, esse é um documentário que foi filmado, obviamente, antes dessa data e depois do tombamento da floresta. Em 2005, a floresta é tombada, 2009, Susan Wenger falece, e muitas das pessoas com quem eu converso na Nigéria dizem que, num certo sentido, porque ela se considerou mais descansada. Assim. Agora que a floresta está tombada, eu posso ir. Um certo sentido assim. Nesse vídeo, ela já adianta um pouco, ela já fala do sofrimento e da angústia que é ver todo esse patrimônio natural mesmo ser destruído, que é na época que ela ainda estava muito preocupada com tudo o que está acontecendo com o desenvolvimento do mundo.
I really suffer now. I never in my life was so suffering. That is because of the negative evolution that one has to protect trees, that is not evident, self-evident for the human being, that they can't be a complete human being without to be a bit of a tree also. What is done to nature in the groves, to the river and so on, that makes me suffer very much physically. I'm really very sick and tired to hold my human shape out as an excuse for this kind of people's greed and stupidity, perversion. I want to protect every grass because it is God the Creator in the form of a little grass. Bom, é isso, essa é a Suzanne Wenger. Então, basicamente, o vídeo remonta um pouco à história, nascida em 1915. Ela se muda para a Nigéria e começa em 1950, volta de 1950 a trabalhar com os povos Yorubá. E ela fala um pouco desse sofrimento que é ver o meio ambiente, que vê a natureza sendo destruída. E ela usa um pouco a ideia que a gente já discutiu, a multiplicidade dos seres nessa religião dos orixás, né? Ela fala que não é possível não sofrer com a destruição do ambiente, porque uma árvore que é morta, uma parte da floresta que é destruída, afeta diretamente o ser humano. Que é impossível ser um humano de verdade, um humano completo, sem ser um pouco árvore. É isso que ela coloca, né? E que usar a forma humana, ou seja, a ideia de humanidade, de um ser humano, e aí muito nesse sentido do natural, né, o ser humano enquanto uma existência natural biológica com fronteiras bem definidas e tudo isso, como desculpa para destruir o meio ambiente, ou seja, o ser humano que domina, que tem que controlar, que tem que submeter a natureza ao seu poder, essa ideia do humano, ela fala, essa desculpa de se preservar enquanto humano, separado da natureza e do mundo, para poder destruir e explorar o mundo de maneira capitalista, de maneira egoísta, é absurda para ela. É uma ideia absurda. Então, de novo, eu entendo aqui um chamado para a gente poder repensar até essa ideia do que é existir enquanto ser humano, assim, o que é existir enquanto uma pessoa, porque ela fala que, de novo, é impossível ser humano sem ser um pouco árvore. E por que eu vou destruir a árvore? Entende? Suzanne Wenger, então, ela morou muito tempo na Nigéria e ela tem um papel fundamental para o tombamento da floresta. Então, essa é outra força, né, outra agência, se a gente quiser considerar nessa discussão mais ampla do que tornou a floresta possível. O trabalho dela é, obviamente, uma dessas forças. Ela cunhou o termo de New Sacred Art, a nova arte sagrada, para os trabalhos que eles fizeram na floresta. Ela não fez esse trabalho sozinha, obviamente, eu já falei isso, e aqui são os descendentes de Suzanne Wenger, né? Ela morava lá e ela adotou muitas crianças, ela tinha a casa cheia de crianças e cheia de arte também. E essas são as pessoas que não só trabalhavam com ela, mas continuam o trabalho dela hoje. Então, quando eu vou para Oxobô, nessa casa, geralmente, que eu passo a maior parte do meu tempo com essas pessoas, convivendo com essas pessoas. Em particular, essa que é a princesa que eu falei mais no início da palestra. O nome dela é Princesa Adedoyin. Ela é uma das sacerdotisas de hierarquia mais alta no culto de Oxum. Sabe que existe um sistema de hierarquia, idade é posto, né, nas religiões dos orixás. Então, ela tem uma hierarquia, um cargo muito alto para tomar conta dessa floresta. Ao mesmo tempo, ela já explicou que é descendente da família real, mas também que é mãe de santo. E ela que as histórias que eu contei sobre a floresta, os caçadores e como que encontraram o rio, são histórias que eu escutei dela, de outras pessoas também, mas principalmente dela. Então eu tenho muito a agradecer a esse papel dela, e ela sabe que eu estou aqui falando hoje sobre a floresta, ficou satisfeita em relação a isso e me diz também,
caso alguém tenha qualquer dúvida que você não saiba responder, pode falar comigo e depois você passa a resposta. Então, ela está ativamente preocupada com essas questões, né? Agora, um pouco desse exemplo, dessa nova arte sagrada. Essas são imagens da floresta. Não só aquelas esculturas que eu mostrei no início, né? Aqueles seres que habitam a floresta, mas existem por volta de 40 ou mais templos, né? Dentro da floresta também tem o templo de Oxum, mas tem de outros orixás. Esse, por exemplo, é de Oboni. Tem o templo de Obatalá na floresta. Então, essa arte, algumas características, e aqui talvez eu não seja o melhor especialista para fazer essa análise estética em si, mas algumas características dessa arte, não só essa agência social que a gente já falou, ela tem uma força muito grande, ela foi pensada enquanto agente que pudesse combater a exploração, a destruição da floresta, isso é bem importante frisar. Ou seja, ela já é uma arte que é pensada não só pela beleza estética em si, mas qual o papel social desse trabalho, né? O que ele vai fazer no mundo? Ele vai proteger... A ideia era proteger a floresta. Então, muitas dessas figuras são um pouco assustadoras, assim, elas são de uma proporção muito grande em relação aos seres humanos, né? Digo, nosso tamanho comparado com o tamanho delas. E elas, às vezes, elas têm um gesto que é interpretado como esse gesto de não toquem, protejam, saiam daqui, não destruam, entende? Que é uma continuação das vontades de Oxum, num certo sentido, né? E esse trabalho também da nova arte sagrada usa materiais como concreto armado, que é de difícil preservação, então essa é outra discussão que, né, até na foto inicial, o trabalho está um pouco destruído na perna, o ferro está exposto, mas é difícil preservar. Mas também tem terracota, tem materiais como palha. As dimensões que podem ser consideradas artísticas, né, no mundo iorubá são diversas, que vai até dos fios de conta, desculpa. Os fios de conta são considerados objetos artísticos, né? E como trabalhar com esses fios de conta, a importância de cada pedra, de cada elemento. Vejam que tem entalhe também, madeira. Aqui são entalhes de madeira que sustentam os pilares desse templo. O mesmo templo de Oboni. Esses são os exemplos em proporção. Aqui dá para ver em escala. Deixa eu ver aqui. Aqui uma figura, né? A princesa Dedoim. E a escala dessa obra de arte na floresta, desse ser, né? Eu já fico até incomodado em tratar só como uma peça ou um objeto de arte, porque tem uma pessoa, tem uma agência maior também aqui, que eu espero que isso fique claro nesse contexto. Quando eu digo trato como obra de arte, é um contexto que são pessoas também e que tem ações também. Aqui tem mais um exemplo. Em alguns momentos elas meio que se perdem na floresta, assim. Parece que é uma árvore, um pedaço de árvore que ficou, mas você repara bem, é um ser que está aqui, né? Outro exemplo. Aqui são os templos, né? Algumas das formas que são usadas nos templos da floresta. Eu não sei se eu falei isso, mas em termos de beleza agora, para mim, sem dúvida, essa floresta é um dos lugares mais bonitos do mundo. É um dos lugares que eu visitei, dos que eu visitei, que realmente a beleza é uma coisa estonteante, assim. Não só pelos trabalhos desse tipo, mas os seres da floresta, os animais na floresta, as espécies de vida, as flores, o rio é uma coisa fantástica. Aqui tem um Oxum. Então, essa Oxum carregando a criança. E no dia que eu fui nessa visita, foi uma visita não desse ano, mas do ano passado, essa pessoa tinha voltado para a floresta para agradecer o filho que teve. Então, um dos grandes papéis de Oxum, né, a grande mãe, o poder reprodutor, né, principalmente o poder reprodutor feminino, é de Oxum. Então, quando as pessoas não podem ter filho, e para os povos iorubá não poder ter filho, por algum motivo, é uma grande tragédia, assim, é realmente uma das piores coisas que pode acontecer é não ter filho. Quando as mulheres não podem ter filhos, elas vão muito frequentemente para a floresta de Oxum pedir, fazer seus rituais, oferecer comida, mas sempre pedindo para que possam um dia ser mãe. E nesse caso era uma senhora que estava voltando, né? Depois do nascimento do filho, pela primeira vez, ela estava voltando para agradecer essa bênção, essa graça de ter tido um filho, que é para ela diretamente conectada, né, com Oxum.
Quando perguntado sobre essas formas artísticas, né, de onde vem a ideia, a inspiração, o método desse movimento de arte sagrada, né, da nova arte sagrada, era muito de meditação, num certo sentido, de ir para a floresta e viver, sentir a floresta, passar um tempo, pensar, meditar e depois propor algum tipo de intervenção, né? Assim, não é sair, eu quero colocar, minha vontade é colocar essa escultura aqui, esse templo aqui, mas naquele sentido que a gente já discutiu, que a floresta em si, não só os objetos de arte, mas as árvores, os animais, também têm suas agências, né? O rio tem a sua agência, tem os seus desejos, a gente viu isso com Oxum pedindo para que as pessoas se mudassem. Mas, para quem é mais incrédulo, assim, como que esse rio vai falar comigo, né? Que escutava a voz do quê? Existem outras formas de se comunicar, a linguagem simbólica não é um único meio de se comunicar. Então, que é muito possível que você vá para essa floresta e sinta alguma coisa em algum momento, né? O barulho do rio, o que seja, mas que esse método, né, essa corrente no novo movimento da arte sagrada, usava muito isso. Ir para a floresta, ou meditar à noite em casa mesmo, e tentar ter ideias para o que fazer. Muitas das formas são inspiradas nisso, assim. Que forma que um templo deve ter é inspirado nisso. Então, assim como essa pessoa foi agradecer pelo filho que teve, a cada ano, eu já falei um pouco disso, tem o grande festival de Oxum. Então, parte daquele acordo, vocês mudam, mas vocês voltam, e um dia por ano vocês ficam aqui o tempo todo comigo, cantam comigo, né? Claro que as pessoas usam a floresta para visitação o tempo todo. Não é um problema visitar, entrar. A ideia de não morar tão perto não significa que você não possa fazer visitas. Mas no dia do festival é o dia que realmente as pessoas dormem, acordam, ficam na floresta, anoitecem na floresta, que elas vivem muito mais proximamente. Assim como essa pessoa foi agradecer ao filho, os motivos são diversos das pessoas celebrarem Oxum, cantarem para Oxum, oferecerem coisas para Oxum. E aqui eu vou mostrar um vídeo que eu fiz esse ano das pessoas dançando no meio dessa grande celebração anual que é o Festival de Oxum. O festival atrai gente do país todo já, da Nigéria toda e fora do país. Eu estava lá como exemplo disso. Alguns cubanos, outros brasileiros, principalmente as pessoas das religiões dos orixás de outros países, no contexto afro-atlântico, estavam ali presentes também. Vamos ao vídeo. Essa pessoa usando essa cor mais roxa, né, com branco estampado, é a pessoa que é chamada de Arubá. É um cargo extremamente importante no culto de Oxum, e porque é ela que carrega Oxum na cabeça do Palácio Real, né, daquele lugar que eu mostrei no mapa para onde as pessoas se mudaram, de volta para a floresta. Então a procissão vem com ela, vem com esse assentamento de Oxum, que está também no palácio, e aí a multiplicidade, hein? Oxum está no rio, ela é o rio, mas ela está no palácio também. E ela pode estar nos dois lugares sim, entende? Não tem um problema de contradição lógica nisso. Então, essa é uma garota ainda, ela vem com essa Oxum na cabeça, no trajeto que é muito longo até, vem caminhando junto com a multidão. A multidão é gigantesca, coisa assim, e essa é uma grande diferença que eu percebo. Assim. Às vezes as celebrações no Brasil, de Umbanda, Candomblé, são mais particulares, num certo sentido, né? São dentro de espaços mais fechados. Claro que em Salvador, particularmente, a gente ainda consegue manter tradições públicas muito fortes. Então, tem o presente de Oxum, que vai para o dique do Tororó. Tem os presentes de Iemanjá, que vão para a casa de Iemanjá no Rio Vermelho. Tem a Pedra Caminhada de Xangô, que vai para a Pedra de Xangô, que são espaços públicos importantes. Uma diferença, talvez, seja que em Salvador, quando a gente está fazendo isso, geralmente, quem vai entregar o presente ou quem vai fazer a caminhada
são as pessoas que se consideram da religião afro-brasileira que for, né? Que sejam pessoas de candomblé. Geralmente são pessoas daquela casa, né? Em alguns eventos conseguem juntar mais casas, mais terreiros, mas amanhã no presente de Oxum provavelmente são as pessoas do meu terreiro que vão para o dique do Tororó. Na Nigéria, nesses festivais, a participação é maciça da cidade. Assim, as pessoas saem de casa para ver, as pessoas vão para a janela, as pessoas se juntam. E aí não necessariamente porque são todos da religião tradicional iorubá. Muita gente já é de família cristã, com efeitos do colonialismo, ou família muçulmana, e mesmo assim vão para a floresta agradecer ao Oxum pelas bênçãos, né? Reconhecer a importância de Oxum para a cidade. Vejam que Oxum tem um papel fundante para aquele lugar. Interessantemente, deixa eu passar aqui. Interessantemente, né, essa é a família que coordena, então vocês veem assim, que não coordena, mas que ajuda bastante a organizar. Claro que o maior trabalho se dá no palácio, e quando as pessoas saem do palácio, eu estava com esse grupo, e esse grupo se juntou a esse grupo que estava indo em direção à floresta em um certo momento, então a parte mais importante é o que sai do palácio para a floresta, mas essas pessoas atuam muito fortemente na produção desse evento, e conversando com a princesa Dedoin, ela me disse, olha, vai ter tanta gente que você tem que tomar cuidado um pouco com coisas como o seu celular. Aí eu pensei, né? Ela, não, é que algumas gangues saem de Lagos para participar do festival. Aí eu, pronto, né? E eu acho que eu falei isso com ela, assim. Eles saem de Lagos para roubar no festival, eu coloquei de uma maneira bem dura, assim. E aí, de novo, né, esse tipo de entendimento do mundo que mesmo eu, né, falando aqui, colocando para vocês algumas ideias e tudo, como antropólogo que gosta de me pensar, né, de uma maneira que menos etnocêntrico, talvez, esses momentos mostram o quanto que a gente, por mais que tente, não consegue ainda sair de todos os nossos entendimentos, limitações de entendimentos. Então, quando eu disse isso, eles saem de Lagos para roubar, ela ficou profundamente chateada. Ela disse, como assim saem de Lagos para roubar? E eu disse, você não falou que o celular? E ela disse, eles saem de Lagos para pedir as bênçãos de Oxum. Aí eu, sim. E o celular, né? E ela, bom, eles já estão lá mesmo na floresta. Eles já estão lá na floresta, então fazem o que fazem, mas o objetivo principal não é esse roubar, o objetivo principal é entrar em contato com o Oxum. Digo, a ideia de que, de uma certa maneira, a presunção de que porque alguém rouba celular ele não tenha uma humanidade que também precisa de contato com o Oxum, contato com o rio, contato com a natureza, também precisa ser abençoado, também precisa de trocas, entende? Esse entendimento de que alguém, porque é bandido, porque rouba celular, passa a não ser um tipo de gente como os outros, ou se torna objetos, um discurso bastante perigoso. Então, quando eu penso nisso, né, que eu, de uma certa maneira, estou reproduzindo esse discurso nefasto, de bandido bom é bandido morto, que não é gente, né, isso me preocupa bastante, mas é uma lição que eu aprendi no festival. Mais uma que eu aprendi. Aqui, um pouco do trabalho. Então, eu falei que a arte iorubá vai para além, né, só desse trabalho das esculturas ou do entalhe. Aqui você vê a preocupação com tecidos, que é uma coisa também bem forte. A preocupação com, eu mostrei antes, as guias, os beads, né, as miçangas, o trabalho todo com miçangas, as pedras que colocam. Mas o cabelo é muito importante, né? Então, esse penteado... Esse penteado aqui é muito importante para o festival, porque geralmente são as pessoas iniciais. Essa peça é muito importante também, que significa um certo grau hierárquico na religião dos orixás, mas o penteado ele só pode ser usado durante o festival. Então, ela diz que, né, isso é uma coisa comum também, quando ela diz que muitas das pessoas que convidam a princesa para fazer algum evento, às vezes fora do país, fora da Nigéria, você pode ir com aquele seu penteado? Não é assim, né? Você pode ir da maneira que elas acham que é tradicional, ou seja, que impactaria melhor no evento. E ela diz, não, porque esse é um penteado que a gente faz para o Festival de Oxum, é um penteado que a gente usa durante o festival. E eu acompanhei, essa é a irmã dela, que também é uma alta sacerdotisa de Oxum. Ela é de Oxum e é alta sacerdotisa de Oxum. Eu acompanhei a feitura do penteado dela, porque eu cheguei a tempo, né? Eu cheguei dias antes do festival, então eu consegui acompanhar a feitura.
quem faz esse penteado tem que ser uma pessoa iniciada na religião dos orixás, tem todo um ritual de colocar a mão na cabeça dos outros, não é qualquer coisa. E o trabalho que dá são dias para poder fazer, para poder montar. Então, são etapas até que esse penteado fique pronto. E ele, vocês vão ver mais fotos, ele é bastante usado por essas pessoas que têm uma posição hierárquica no culto de Oxum, que podem usar. Essa casa que eu estou mostrando é a casa de Susan Wenger. Então, a casa que Susan Wenger morava, ela, acho que nos tempos livres em casa, que a gente fica deitado no sofá, acho que ela ficava esculpindo ou trabalhando, porque tudo é trabalhado, tudo é escultura. A porta, a janela, o pilar, a porta do banheiro, tudo que você olha tem um trabalho ali que é feito. É uma casa muito bonita e que é aberta à visitação. Aqui mais fotos, outras sacerdotisas de Oxum, né? Esse penteado também, que é bastante usado por elas. Aqui o tamanho é uma ideia da quantidade de gente já entrando na floresta, no Festival de Oxum. Existem outros, né? Eu não quero dar essa ideia também da floresta que é intacta, preservação ambiental perfeita, nada disso. Assim, os problemas continuam, as forças continuam atuando e contra-atuando, entende? Assim, Oxum está lá tentando manter o espaço, mas tem interesses capitalistas aí que continuam atuando também nesse mundo que é de cosmopolíticas amplas. Então, Oxum opera lado a lado com o interesse financeiro. Então, quem patrocina o festival, por exemplo, é uma marca, né? Tem vários patrocinadores, mas um deles é uma marca de schnapps, que é uma bebida que é utilizada muito nos rituais, principalmente na Nigéria, os rituais das religiões dos orixás, eles usam bebida em alguns momentos. E aí a marca de bebida, entendendo isso, sabendo da importância disso, patrocinou o Festival de Oxum, entende? Mas, ao mesmo tempo, é triste ver também que, depois do festival, as margens do rio, que são margens bastante usadas, eu tenho alguma imagem aqui, ficam completamente sujas, com restos de garrafa de vidro, plástico, né, tudo isso. Assim, o rio entra no rio, então fica preso no meio do rio, dejetos plásticos. Então, os problemas, não quero dar essa impressão também que os problemas estão solucionados, mas que, diante da situação mais ampla na Nigéria, a floresta é, em si, um fato muito marcante. Vamos continuar, que daqui a pouco o meu tempo acaba. Essa é a Oxum que sai do palácio sendo carregada pela Arubá. Então, aqui embaixo tem a pessoa que carrega a Oxum na cabeça. Aqui tem, de novo, as irmãs, com esses mastros que são bastante significativos no ritual de Oxum. Outras pessoas que entram pela floresta. Aqui tem uma pesquisadora que mora no Reino Unido, mas que é australiana, que é iniciada para Oxum, estuda música, né? A música sendo outra dimensão muito importante, então não só as artes visuais, mas essa dimensão artística musical é muito importante para os povos do Yorubá. E aqui, um dos principais pontos, né, a margem do rio, onde os rituais acontecem, e aqui que fica geralmente muito poluído, eles estavam propondo já um mutirão, né, um coletivo, para depois, quando terminasse o festival, o pessoal pudesse passar retirando o lixo. Dentro do rio também as pessoas tomam banho no rio, bebem água do rio, levam água do rio para casa durante o festival e durante o ano todo pegam pedra do rio. Aqui tem algumas sacerdotisas que ficam, as pessoas chegam e elas pedem às vezes, você pode rezar para mim? Então elas ficam ali já com o adjá, o instrumento delas, rezando, pedindo. As pessoas oferecem muitas coisas para o rio nessa fase, nessa época, né? Comida, mas sempre nesse sentido de troca, né? Eu vou mostrar aqui pedindo, abençoando a criança. Na verdade, ela foi lavada, essa criança foi apresentada para o rio Oxum. É uma cerimônia bastante complexa até, que tem que ser feito cedo, durante a vida da criança, e ela é apresentada. O primeiro banho no rio Oxum é um banho muito importante para essas mães. Então, levar essa criança para o banho foi bastante interessante de se ver. E eu lembro de novo de Susan Wenger, né? Uma frase que ela coloca que é importante para o ser humano, né? Dito ser humano, reconhecer a água que existe na gente, então reconhecer, apreciar e cultuar o valor da água que existe em cada um de nós, mas também para o rio é importante ter a sua humanidade reconhecida, né? Então essa troca, né? Essa troca que se dá, quem oferece, quem recebe, durante o festival, isso é muito intenso. Então reconhecer a humanidade do rio é isso, né? Não tratar o rio como
o lugar mais fácil onde eu posso escorrer o esgoto da minha indústria, por exemplo. Mas tratar um rio com a humanidade, com uma agência que ele tem. Aqui, essas duas crianças, na verdade, foi do ano passado, elas estavam pedindo cada uma por seus próprios problemas. Então, o mais novo foi um caso particularmente tocante que ele disse que estava ali porque o mais velho tinha brigado na escola, eu acho, e queria resolver o problema. O mais novo queria pedir que, já que Oxum quis que ele nascesse, que dentro da família dele ele fosse tratado melhor, que ele se sentia em relação aos irmãos tratado. Fica emocionado. Oxum está atuando neste momento. É verdade. Então, ele de alguma maneira queria ter esse diálogo, essa conversa com Oxum. Bom, agora eu encerro a apresentação com esse vídeo. É um vídeo curto, mas é um vídeo que mostra essa celebração, as pessoas cantando para Oxum, as pessoas dando comida para Oxum. E durante esse cântico, vocês vão perceber um momento marcado que elas dizem muito Oreyeyeu, Oxum, que é a forma de saudar, né, de reconhecer e agradecer e falar com Oxum, dizendo Oreyeyeu. Ayé mi dọ̀wọ́ rẹ̀, ọmọ dọ̀wọ́ rẹ̀ ọ̀ṣọ́ṣọ́ṣọ́, àánú mi ò lè mọ̀ Bom, é isso. Eu só posso realmente agradecer ao Oxum, agradecer a todos vocês pela atenção, pelo interesse. Obrigado, muito obrigado mesmo. Obrigado, Moisés. Vamos passar as perguntas do público, então, quem tiver perguntas, eu peço para que levante a mão e eu passo o microfone, porque a gente está gravando. Meu nome é Fábio, eu sou de um terreiro na Goiabá, meu pai é de Pernambuco. E no nosso ritual de Oxum, também celebrado todos os anos, a Oxum na nossa casa ela tem uma relação bem estreita com Orumilá. Você encontrou essa relação lá também? No nosso presente de Oxum, a gente canta muito para Orumilá também. Você encontrou essa relação lá também? Eu respondo uma por uma. A relação, claro que existe. Assim, eu não encontrei nenhuma instância particular de alguém que frisasse a relação, mas o que eu escuto muito, né, do pessoal na Nigéria é essa ideia de que os orixás não podem, não trabalham, não existem sozinhos também. Assim como, né, eu já falei desse senso mais amplo de política de relações, isso é válido para os orixás. Então, Oxum não pode trabalhar sem Orumilá. Orumilá não trabalha sem Oxum. Oxum não trabalha sem Oxalá, que não trabalha sem Xangô. Entende que essas relações são muito profundas. Agora, isso também me lembra a questão da multiplicidade, né? Porque isso tem uma variação pequena de casa para casa. Existem algumas relações que são mais enfatizadas e outras não. Mas um Oxum que é quase, né, que é muito próxima de Orumilá, ou seja, já é mais uma possibilidade desses fluxos que são típicos do candomblé, por exemplo. O que é um Obaluayê, que é quase um Oxalá, como diz Márcio Goldman no texto, né? Que na sua casa tem essa relação muito próxima, que se cultive essa relação, não me causa estranhamento e também não acho que seja uma questão de verdade ou não verdade, entende? É uma questão de como que Oxum é cultuada nesse contexto particular e eu tenho certeza que com sucesso, assim, que não é um problema fazer isso, mas a referência direta eu não tenho, assim, para citar, mas com certeza não é o que há de se esperar, que Oxum realmente trabalhe junto com outros. Opa, eu sou o Renan Orbit, eu sou um bandista, minha família é um bandista, e no ano passado eu conheci o Xogbo, fui para Oió, Ifé também,
para Abeokuta. E eu queria saber de você como foi o seu acesso, o contato para, né, chegar, você comentou da princesa, né? Porque quando eu fui eu tive muita dificuldade para conseguir um guia para fazer toda essa trajetória das cidades Iorubá e a cultura Iorubá. Então foi bem difícil aí. Eu acho que é importante talvez outras pessoas tenham esse interesse de conhecer. Então basicamente essa é a pergunta. A minha intuição é dizer só orixá mesmo, né? Porque realmente é difícil, não é fácil. Eu fui para a Nigéria a primeira vez com algumas ideias, assim. Eu conheci uma professora, né? Como eu sou professora, eu tinha conhecido uma professora da Universidade de Lagos, então ela foi a pessoa que me deu a carta convite, porque quando eu fui da primeira vez, eu não sei se na sua vez, até a própria ideia de fazer turismo na Nigéria era um pouco estranha para os nigerianos, assim, quem faz turismo na Nigéria? Mas então eu tinha essa carta convite e eu fui com uma atitude também de, bom, vamos ver o que vai dar, assim. Eu vou tentar o que puder, não tinha um plano muito claro. Então, logo cheguei em Lagos. Na verdade, eu me espantei muito com o preço das coisas em Lagos. Achei, se for para ficar o tempo que eu quero ficar aqui, eu não vou conseguir ficar o tempo todo em Lagos. É melhor eu ir logo para onde eu quero ir, que era realmente essas cidades que têm uma tradição mais forte, como Oió, Oxobô e tudo isso. Então, logo eu fui, um amigo me indicou a cidade de Ibadan. A cidade de Ibadan, que é uma cidade universitária. Então, fiquei em Ibadan, que é próxima de Oió. Então, comecei a fazer essas visitas. Em Oió tem uma pessoa bastante interessante, que se chama Paula Gomes, que é uma portuguesa que trabalha para o Alafim de Oió, para o rei de Oió. E ela foi um contato interessante, não só a questão linguística é uma questão também que é importante. Eu falo inglês, então conseguia me comunicar, mas aprender, eu falar um pouquinho de Yorubá também, mais tarde eu percebi o quanto que é importante para as relações fluírem melhor na Nigéria. Mas Paula me colocou meio que, olha, tem algumas pessoas que eu confio mais do que outras aqui, e uma delas é a princesa Dedoim, então quando você for para Oxobô, procure pela princesa Dedoim, evite tal e tal pessoa, entende? Alguns caminhos, assim, o que me lembra, para ser breve, um dia que eu estava totalmente perdido em Ibadan, perdido mesmo na cidade, acho que meu celular tinha acabado a bateria, não estava conseguindo achar meu caminho de voltar, estava de transporte público, nunca fui de transporte particular, então pegando táxi, moto, essas coisas. E um senhor bem mais velho me viu, meio perdido, e se aproximou de mim, parou uma vendedora de obi é um fruto sagrado muito importante, parou a vendedora de obi, falou assim, tem algum obi de Oxalá aí, de Obatalá? Aí ela tem, porque os obis são, né, tem toda também uma arte dos obis, de qual é o obi para cada coisa e tudo isso. E eu sou de Ogiã, né? Eu não sei se por que razão ele o Batalá, né? Então ele tem um obi para o Batalá. Aí, toma, meu filho, pegue o seu obi. Tá vendo essa rua? Lá no final você vira à direita, siga seu caminho, vá em paz. Então esse tipo de coisa, né? Eu tenho que, de novo, aplicando a própria ideia de agência expandida, entender que nas minhas trajetórias pela Nigéria, de alguma maneira eu fui beneficiado por essas coisas, né? Então, quando eu cheguei para conhecer a princesa, foi a princesa que me apresentou para a comunidade de Obatalá em Ilé-Ifé. E foi nesse dia que me deram um nome, que é o meu nome Yorubá, é Fumalé. Eu tenho esse nome até hoje, que foi o nome desse dia. Então, as coisas foram fluindo de uma certa maneira, que depois, quando eu fui iniciado, e eu fui iniciado pela princesa Dedoim, para Ogiã, isso foi o vínculo, acho que naquele momento, é a formalização, num certo sentido, né? A iniciação é que você agora, não só você já era parte de alguma maneira, mas agora você realmente renasce enquanto parte desse grupo. Vejam que a iniciação, né, tem um sentido de família mesmo, de ancestralidade. Apesar de ser branco, né, e constantemente eu ter que ser lembrado na Nigéria que você é branco, Oibo, Oibo. As pessoas paravam o carro para apontar, baixavam já, branco, Oibo. Né? Essa dinâmica é interessante, mas isso não é também um empecilho para que eu possa ser parte da família. Então, dessa vez, quando eu cheguei para o festival, né, então, eu não posso me estender porque deve ter muita pergunta, mas na segunda vez que eu fui, eu caí no meio do festival de Ogiã em Ejibô. Sim, eu queria conhecer Ejibô. Tá, vou para lá. Chego em Ejibô, você veio conhecer? Você tá com mala, né? Porque o festival começa amanhã.
Eu, o quê? Eu não sabia de nada de festival nenhum. Que festival? O Festival de Oguião, o festival anual, começa amanhã. Vou eu de volta para Ibadan, que é longe pra caramba, pego as minhas coisas e volto para as 4 da manhã, tá lá presente para começar, e participei do festival todo. Não tava esperando nada disso. E dessa vez, quando eu cheguei, já parte da família da princesa, foi bastante tranquilo participar do Festival de Oxum. Claro que, de novo, né? Aí eu já falo um pouco de Yorubá, um pouquinho de Edé, como eles falam. Só Yorubá, de Edé. Só de falar isso, eu falo um pouquinho de Yorubá, os caminhos já mudam, assim, né? Até a ideia de exploração, que você é vítima, eles vão tentar tirar tudo de você, cuidado, nigeriano é perigoso, não sei o que tem, não sei o que tem. Você fala uma coisa dessa, né? Moçó Yorubá, Dje. O branco está falando Yorubá, calma aí, né? O que está acontecendo? É um contexto muito de diálogo também, é muito interessante isso. Mas eu não tive tantos problemas e aí eu não sei se porque era para ser assim, entende? Quais foram as forças que atuaram. E eu recomendo fortemente, assim, apesar das dificuldades, quem quiser, tiver vontade de conhecer, principalmente a Floresta de Oxum, é uma coisa imperdível realmente. Boa tarde a todos. Eu sou Kibamar Daniel, eu sou um maranhense radicado na Bahia, já um cidadão soteropolitano. Eu pertenço ao Ilhaxé Upoafonjá. Eu sou de Oxaguian, eu sou Ogã de Oxalá, sou ministro de Xangô, Obaldofrim, e presidente da Sociedade Cruz Santa do Axé Upoafonjá, a entidade civil que mantém e que gesta o terreiro Upoafonjá. Eu não tenho nenhum questionamento a fazer ao professor Moisés, meu amigo, meu filho, mas eu quero dizer da imensa satisfação de quando ele me convidou para esta conferência. Eu vim de Salvador e com muita satisfação aqui estou presente, agradecido, e dizer a ele da minha satisfação muito grande quando um dia ele me telefona dizendo que a princesa Dedoim estava em Salvador e que ele gostaria de levá-lo ao terreiro Ilhaxé Upoafonjá. Eu disse a ele que nós iríamos recebê-la de uma maneira não pomposa, mas que marquei o dia de uma quarta-feira, que é o dia de Xangô, e que a nossa casa, o patrono é Xangô, porque a nossa primeira mãe de santo, Eugeniana dos Santos, o Babii, era de Xangô da qualidade Afonjá. E toda quarta-feira nós fazemos o ossé de Xangô Afonjá, e às 10 horas entregamos a comida mítica, que é o amalá de Xangô. Então, ela foi, participou de tudo, juntamente com ele, e foi assim um ponto alto do ano, a visita da princesa. E muito me honrou, e o convite foi aceito e retribuído, de que ela disse que gostaria de voltar a Salvador e que queria ficar hospedada no terreiro. Então, nós imediatamente confirmamos o convite e fizemos o convite para que ela. Então, esperamos que ela aceite. Quando ele estiver com ela, eu sempre falo com ele, sempre procuro saber da princesa, como ela está, e sempre da minha admiração por ela. Então, o convite está feito, e quando ele estiver com ela sempre, dando as minhas lembranças e pedindo as bênçãos sempre a ela, a Xangô, e ela também, que é uma filha de Oxalá. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente assim, a recepção que fizeram para a princesa nos terreiros baianos como um todo. Assim, a gente precisa conversar talvez um pouco mais também sobre essas relações que são historicamente muito fortes, os fluxos afroatlânticos, mas que perduram, né? Não se encerraram. Então, as relações, as visitas, as indas e vindas. A princesa passou 2 meses em Salvador, o convite do Instituto Goethe, em uma residência artística, por sinal. Então, ela fez uma residência artística, ela também trabalha com esculturas, ela também, o penteado, a estética de Oxum, tudo isso. Então, nessa visita, a recepção que ela teve foi das melhores nos terreiros de Candomblé. Então, essa ideia também de que o pessoal de Candomblé não se dá bem com o pessoal africano, porque, não sei, questão de Ifá, qualquer coisa desse tipo. Na prática, na visita dela, foi fantástico, como que os orixás em si, os orixás da casa, os orixás do Afonjá, receberam, não só as pessoas, mas os sinais foram todos muito positivos daquela troca de conhecimento, daquele momento de união.
ela muito feliz, muito satisfeita de ver a religião dos orixás tão forte como é em Salvador. Os terreiros são fantásticos, né? A tradição é muito forte. Aqui em São Paulo também eu sei que tem tradições muito fortes de candomblé, de umbanda. Então, para ela também foi um momento de aprendizado e a gente aprendeu muito com ela também. Então, eu que só posso agradecer e realmente, né, vamos esperar que Oxum traga ela de volta. Assim como o dia que eu avisei para ela, olha, eu consegui uma ótima promoção de passagem, estou indo para a Nigéria para o Festival de Oxum. Aí ela me respondeu, claro que você vem, porque Oxum já tinha falado que queria que você estivesse aqui para o festival dela. Então, que Oxum também queira, vamos pedir que ela volte e que passe mais tempo conosco, e que talvez ela possa participar em algum evento aqui em São Paulo também. A visita passada ela ficou mais em Salvador e Rio. Boa tarde, Moisés. Sua bênção. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigada pela excelente contribuição. Eu sou Yalorixá, sou filha de Ologunedé. E é claro que a minha pergunta para você é se em Oxobô existe essa afinidade de Oxum com Ologunedé, se lá há um templo de Ologunedé, como há em Ibadã, como eu já vi um vídeo, se você o conhece, e qual é essa relação do orixá Oxum com Ologunedé. É uma pergunta difícil, né? Porque diante do Yalorixá, eu ainda sou Iaô do candomblé. Mas, claro que já aprendi algumas coisas com a princesa também. Então, o que eu vou repetir aqui não é nenhum segredo, foram informações que a própria princesa, em outros eventos, as pessoas perguntaram a mesma coisa. Existe uma curiosidade muito grande em relação ao Logun Edé, e a resposta que ela deu foi que Logun Edé, de acordo com o entendimento dela, é uma qualidade masculina de Oxum. E que nessas multiplicidades, Oxum se apresenta não só enquanto orixá feminino, mas também tem caminhos masculinos. Tem versões, caminhos que são qualidades masculinas, e que Logun Edé é um caminho masculino muito guerreiro de Oxum. Foi o que ela respondeu. Agora, passando para outra fonte, né, às vezes meu lado acadêmico aflora, mas então essa é a fonte que eu tenho, a fonte oral. A fonte, de fato, etnográfica foi que no Festival de Oxum tem... essas procissões são várias, então não é só um dia. Tem o dia principal, que o Oxum sai e volta, mas tem várias procissões, e tem um dia muito lindo, que é esse dia que esse vídeo foi gravado, que as pessoas levam o que a gente chama no Brasil de Ipeté, e que lá eles chamam de assaru. Então, a comida predileta de Oxum as pessoas levam, mas em outras procissões elas vão para outros pontos do Rio. E aí, quando perguntado, então, mas o que acontece, né? E aí tem um dia que é o dia que eles entram na floresta densa. E aí, em um desses lugares que se encontra o assentamento de Logun Edé, que mora na parte mais densa da floresta, mais adentro na floresta, esse caminho que, de acordo com a princesa, é um caminho masculino de Oxum, um caminho guerreiro de Oxum. Mais perguntas? Boa tarde, Moisés, Mojubá. Eu sou Yalorixá Carim do Oxum, Yaomindeu Laoxum. Eu sou filha de Yassandre Pega, e foi uma pessoa falecida. Foi uma pessoa que também chegou na Nigéria e conseguiu, através de Xangô, da família Erinhepega, o posto como Iá. E no Brasil, em São Paulo, em Guararema, ela tinha a casa aberta, dando a parte da tradição africana. Então, hoje eu estou com o meu babalaô, outro Babá Rotimi, também está no Brasil já há 30 anos, e frequento a tradição iorubá, cultuo a tradição iorubá. E costumo falar que você explicou como você fez até você chegar lá. E a Sandra Pega também falava a mesma coisa.
Não é tão fácil a gente chegar na Nigéria. Meu babalaô, a qual eu frequento hoje, ele fala, não é assim, você chega na Nigéria e já vai nos lugares. Não é assim, fácil. Então, realmente, tem que tomar cuidado. O inglês facilita muito, que era o caso de Asandre Pega. O Yorubá, melhor ainda. Então, não é fazer um turismo na Nigéria que a gente aprende muita coisa. Eu acredito que você, como sendo do Oxaliã, você foi muito protegido e Oxum te viu e te trouxe a favor para poder divulgar o trabalho que tem na Nigéria dos orixás. Então, Mojubá, meu irmão, e parabéns pelo todas essas conquistas, tá bom? Eu que agradeço bastante, e tomo a bênção também, né? Uma honra, estou me sentindo bastante importante com todas as Yalorixás aqui para essa palestra. Claro que é sempre um risco, né? Por favor, também sintam-se à vontade nos comentários para poder corrigir alguma coisa que, porventura, vocês acham que está fora do lugar ou que não foi propriamente passada. De novo, as maneiras de aprender no Candomblé são várias, né? Então, esses momentos de conversar, de diálogo, também podem servir para isso. E dizer que realmente, assim, né, de novo, voltando para aquela questão, ou você acredita que o mundo é só esse mundo físico, que as agências são físicas, você faz mecanicamente as coisas, né? Você quer ir para o Oxobô, pega o carro e vai, qualquer um pode ir. Ou você amplia os seus entendimentos e consideram que essas agências operam e que as forças, elas ajudam você a chegar ou não te ajudam a chegar, que elas fecham alguns caminhos e abrem outros caminhos. Quando eu recebi esse convite para a palestra e realmente pensei, né, nesse tema, foi muito próximo do momento que eu estava planejando, né, que estava dando certo ir para o Festival de Oxum. E aí eu voltei segunda-feira, então a fala seria logo depois do festival. Vejam essas, né, essas coincidências de ir para o festival, já chegar com esse material que eu fiz agora, muitos desses vídeos e fotos. Eu acabei de tirar na floresta porque eu estava no festival e já estou aqui para falar sobre esse festival. Então, tem que realmente acreditar e agradecer a Oxum. E, aliás, né, eu sou de Oxalá com Oxum. Então, agradecer e talvez falar um pouquinho sobre isso, né? Acho que tem mais perguntas, mas a gente tem um tempinho. Eu expandi um pouco sobre isso. Tudo no mundo pertence a um orixá, mas inclusive pessoas. O que é ser de Oxalá ou ser de Oxum também é bastante interessante, né? Como que as pessoas também são meio que têm as suas influências, as suas forças e cada um os seus caminhos e as suas influências maiores ou menores dessas forças que perpassam pela gente. E quando eu penso nisso, nessas coincidências e como que a cidade de Oguiã, na verdade, é muito próxima de Oxobô. Então, a Edibô é muito próxima de Oxobô. E quando eu fui iniciado pela princesa, ela é de Oxalá também. Então, ela é, como nosso doutor Ribamar falou, ela é de Oxalá também. E a mãe dela é de Oguiã, de uma família que migrou de Ejibô para Oxobô. E isso, para mim, é uma coisa muito interessante quando a gente fala da parte sociológica, né, dessa força social, agência social. A religião dos orixás na Nigéria tem muito isso, de uma historicidade. Olha, a família saiu de Ejibô com um assentamento de Oguiã e foi para Oxobô. Então, na casa da princesa em Oxobô tem um Oguiã já. E por isso mesmo que ela pode também me iniciar para Oguiã, porque ela escutou o Oguiã como parte da família. A família da mãe dela é toda de Oguiã, né? Então, mas esse sentido sociológico, e agora Oxum vai me perdoar para falar um pouquinho de Oguiã, também se conecta com o sentido do que é Oguiã na Nigéria, quando me explicaram. Olha, Ilé-Ifé foi o lugar onde o mundo foi criado pelos orixás, o lugar inicial do mundo iorubá é em Ilé-Ifé. Claro que os urubanos não podiam morar só em Ilé-Ifé. Então, eles começaram a expandir a ideia de mundo, né? Saíram em suas guerras por aí. E Oguiã foi aquele orixá, né? Um assentamento, de uma maneira muito clara, muito material agora, né? Interessante como a gente pode também variar entre fluxos que são mais ou menos materiais, mas nesse sentido mais materializado, o Obatalá que saiu da cidade de Ifé e foi para a guerra, ele foi tratado e reverenciado e comia, né? A comida sendo muito importante, comia comidas que não eram mais idênticas à comida que Obatalá come em Ilé-Ifé. Ou seja, aqui a guerra tem uma limitação de coisas,
A gente está com outros orixás guerreiros, inclusive Xangô, né? Tem toda uma história de como que Ogiã e Xangô guerrearam juntos em alguns momentos. Então, a comida que era dada para um, às vezes era dividida por todos. Então, esse Obatalá que saiu para a guerra começou a comer coisas que não comia em Lei e Fé e começou a desenvolver outros caminhos, que são caminhos de Obatalá, mas que se tornaram Ogiã. Digo, Ogiã nada mais é do que esse Obatalá que foi criado guerreiro, que foi criado na guerra, que vive, come, que é mais guerreiro nesse sentido muito prático. Então, só para dar mais uma noção, uma ideia desses conhecimentos, desse aprendizado que eu tive nessa minha passagem pela Nigéria, nesses fluxos entre Brasil e Nigéria. Tinha mais uma pergunta, né? Olá, boa tarde a todos. Me chamo Indianara, sou Egon de Modiá, do Ilê Afro-Brasileiro da Loreci, e o nosso axé é da Oxum. Né? E aí, agradeço, né, por você trazer esse material tão rico para a gente. E me veio uma curiosidade. Você comentou que tem mais de 40 templos. Né? Que outros templos de orixás que a gente conhece aqui, você teve o prazer, né, a honra de conhecer lá? Dos que a gente conhece, né? Porque tem vários que eu não conheço, alguns que eu passei a conhecer e que não são muito falados no candomblé, mas que a gente conhece. Então, eu poderia ter até mais fotos sobre isso. Na entrada do templo principal de Oxum, que eu mostrei aquela imagem, que é a primeira imagem, depois eu posso voltar para mostrar. A primeira imagem onde tem o templo principal de Oxum, ali próximo do templo, você já chega e aí tem Ogum. Tem Ogum parado ali, Ogum vestindo vermelho, nesse caso, como é mais tradicional na Nigéria. E antes de entrar, então tem Oxum com a criança, aquela imagem que eu mostrei com a criança no colo, tem Ogum, e antes de entrar no templo, logo na porta, tem um Obaluayê. Tem um Obaluayê ali parado, né? Um assentamento. Então, geralmente as pessoas, antes de entrar no templo de Oxum, fazem todo um circuito, e aí tem Orixá Ebé, que não é Orixá, na verdade, mas é Ebé enquanto cultuado, né, também. Então, Ebé fica ali, mas a gente não fala tanto sobre isso, talvez, nas nossas religiões aqui no Brasil. E quanto mais você anda, né, Oyá, uma das esculturas que eu mostrei é Xangô e Oyá. São bem finas, né, lado a lado. Posso voltar, mas... Oyá e Xangô estão ali também. Obatalá, bem na entrada da Floresta Sagrada, tem um templo muito grande de Obatalá, não só porque Obatalá é importante para os urbanos em geral, mas porque também Susan Wenger era de Obatalá também. Então, tem a conexão de Susan Wenger com Obatalá e com Obaluayê, no caso dela também, e Oxum, claro. Então, tem um templo bastante grande de Obatalá. Iroko, eu tive que pessoalmente fazer algumas coisas em Iroko, então a gente adentrou na mata ali para encontrar Iroko, então Iroko estava ali, a gente fez todo o ritual para Iroko. Então, essa questão, né, de identificar semelhanças ou dissemelhanças é bastante difícil, mas ao mesmo tempo as coisas estão lá, assim, músicas e começa a cantar alguma coisa e de repente alguém reconhece e termina de cantar ou fala, a gente canta assim, né? Nem sempre falando vocês estão errados, né? De um certo respeito muito importante. Então não é que você está cantando errado, assim, a gente canta assim aqui. Então foram vários aprendizados e reconhecimento de vários desses orixás lá, tanto lá quanto aqui, né? Tem muitas correspondências nesses fluxos. De nada. Eu me lembrei muito do Victor Turner, né, que tem uma contribuição enorme para pensar a questão do drama e do ritual, né? E pegando um pouco dessa experiência que você coloca do Turner, acho que essa festa de Oxum me lembra muito essa experiência de liminaridade que o Turner trabalhou durante anos, assim, de pensar quase essa festa como um mundo em si mesmo, né? Desse fluxo corporificado, né? De que existem regras também, né? Dentro desse ritual. E como acho que ela bem falou, né? A gente talvez não vá para a floresta para fazer turismo, né? Então eu fiquei pensando, a partir do Turner, talvez, quais são, diria assim, as regras, né, as permissões, se existe uma permissão para você entrar na floresta, o que é necessário, né, para você entrar nesse mundo, né, com quase uma experiência praticamente completa, né, mesmo dentro de uma floresta.
É muito bom trazer, né, mais reflexões em relação a isso. Então, além do Turner, né, a gente poderia, por exemplo, pensar em Appadurai com a vida social dos objetos, a vida social, pensar em seguir algum desses objetos, né, e ver como que o próprio assentamento de Oxum, como ele transita no mundo, né, e que a agência, o impacto dele também tem a ver com esses percursos, para onde ele vai, de onde ele vem, quem carrega o quê. Por outro lado, tem também Bruno Latour, com a ideia dele da agência, né, mais aprofundando nessa ideia de como que os objetos podem ter ou não agência. Então, Latour fala, olha, você não precisa nem pensar muito na parte espiritual, se você não quiser. Mas pense numa cadeira. A cadeira te condiciona a sentar de uma maneira que você não pode usar ela de qualquer jeito, né? Eu estou aqui nessa posição, não é porque eu necessariamente queira estar nessa posição, mas eu tenho uma limitação que a agência da cadeira me impõe, né? A forma da cadeira me impõe. Então, é bastante interessante trazer também Turner. Eu gosto de pensar no ritual em si como muito importante, ou seja, esse momento é muito importante, mas é inevitável também ver como que os fluxos são mais amplos, né? Digo, as relações que fazem possível a entrada na floresta, né? O ritual da floresta, elas são dias, né? Quem é de Candomblé, quem sabe disso, assim, antes de uma festa, da festa são dias de trabalho, assim. Na verdade, a festa em si está todo mundo já muito cansado, com muito sono, né? Assim, quando chega nesse momento que parece ser o auge para todo mundo, para quem é da casa, aquilo ali é o final, a cereja do bolo, assim, né? Já está assim, todo mundo com calo, com a mão sem dormir, já está dando patada no irmão às vezes, depois tem que pedir desculpa, meu irmão estava cansado, a gente não dormiu, ficou a noite inteira cozinhando. Sem contar que o momento celebratório também é precedido por outros momentos que são de importância, tem uma importância religiosa muito grande, né? Assim, o que se faz antes do ritual. Então, a floresta em si, ela é aberta ao público, mesmo com a ideia de turismo, né? Que é uma ideia que, para a sustentabilidade do próprio lugar, eles abriram para turismo e tem um lugar que você pode, por exemplo, contratar um guia, então, que isso gere algum tipo de renda para as pessoas locais. Então, tem um posto central que você pode passar por ele, onde tem uma lojinha que você pode comprar miçanga, pode comprar artefatos. Então, tem uma ideia que veio, acho que também com o tombamento, né? Assim, qual vai ser a sustentabilidade financeira também desse lugar. Então, de uma certa maneira, você pode chegar como turista. Eles pedem para filmar e fotografar que se comunique a esse posto, né, que tem lá, que é o posto que regula um pouco isso, se pode, se não pode fotografar. Eu não sei se tem uma taxa, se você quiser ter um passe para que possa fotografar o que quiser, talvez tenha uma taxa que seja cobrada. Mas, por outro lado, também existe, para além dessa ideia de turismo, existe essa ideia, né, de que também ninguém chega por acaso. Assim, por mais que seja turismo e você acha que, em uma certa visão de mundo, você vai porque você quer, sempre tem algum enredo a mais nessa história. Pode ter, né, na visão de quem é de santo, um enredo a mais nessa história. Assim, Oxum não está te recebendo à toa, entende? Agora, para o festival, também fica bem marcada uma certa hierarquia religiosa, não religiosa, né? Essas gangues que vêm de lá. Muita gente, eles estavam, né, de acordo com a princesa, buscando bênção, mas muita gente também entende aquilo como uma grande festa, às vezes. Assim, é uma festa, eu vou para a festa, Oxum está lá, mas também tem um aspecto festivo na coisa. Existe uma coisa marcada nos trajetos dentro da floresta, que quando você chega com a procissão com Oxum, né? Tem um certo momento que empurra muito, né, forte, assim, empurra para lá, empurra para cá, mas que se separam trilhas. E aí tem a trilha do público mais geral, os não iniciados e tudo isso, e tem uma trilha por dentro da floresta, por onde eu tive a sorte de passar, que é uma trilha para os iniciados, né, que é uma trilha que tem algumas paradas, que nessas paradas algumas coisas têm que ser feitas ao longo do caminho, entende? Então, mesmo a floresta, pensar nisso, né? Nem todo mundo trilha os mesmos caminhos dentro da floresta. E isso também é interessante pensar nessas outras agências que indicam quais as encruzilhadas, quais os trajetos que cada pessoa pode ou não fazer dentro da floresta.
De novo, da mesma maneira que eu acho que a princesa foi bastante reconhecida aqui pelos principais terreiros de candomblé de Salvador e de outros lugares, claro que existe um grande respeito para as pessoas que são iniciadas aqui e que vão para lá. Eu não vou te dizer que é a mesma coisa ser iniciado aqui e ser iniciado lá. Que não é, assim, não é a mesma coisa em termos de relação, né? Assim, eu te reconheço enquanto da família dos orixás, você também cultua orixá, você é um de nós, mas não é o mesmo tipo de quem se inicia e é parte da família, é um outro nível de relação, talvez. Então, não é tão claro assim, se quem é que iniciado ou quem não é, em que sentido. Nesse caso, né, como acontece também bastante no candomblé, há de se saber assim, alguém conhece essa pessoa que é iniciada? Porque no terreiro de candomblé, às vezes você chega e se você é um pai de santo, mãe de santo, se alguém te conhece, te reconhece, né, sabe que você tem esse cargo, pode te colocar num lugar, por exemplo, de honra. Mas a pessoa precisa saber que você é mãe de santo ou não. A mesma coisa eu acho que aconteceria lá, assim, chega alguém do Brasil, é iniciado, mas se eles não conhecem, não sabem quem é, não vão te colocar no caminho, na trilha dos orixás, né? Na trilha, digo, dos iniciados. Agora, se alguém chega e diz, olha, esse é um pai de santo do Brasil, a mãe de santo do Brasil, está visitando, ela é de Oxum, cuida de Oxum, é nossa conhecida, claro que ela vai poder entrar junto com Oxum, entende? Então, as nuances, tem essas nuances, né, que são complicadas, e acho que não precisa também se tornar uma relação belicosa, né, entre candomblé e a religião chamada tradicional iorubá. Naquela negociação cosmopolítica, acho que a gente pode resolver esse problema, a gente pode trazer para a mesa de uma maneira melhor do que tem sido feita ultimamente. Por fim, agradecer e pensar um pouco na exposição que está aqui. Espero que todos vocês tenham visto a exposição das histórias afroatlânticas, pensar, né, olhar de novo para o que está exposto e pensar que tipo de arte, qual a agência social de cada um desse tipo de trabalho. Claro que são diversas, né? Algumas são esculturas, algumas são quadros, o que se tinha em mente, qual o papel político dessa arte. Todas essas são algumas das mensagens, algumas das coisas que eu tentei discutir aqui com vocês e passar para vocês hoje. Agradeço mais uma vez e volto para Salvador para celebrar o Oxum mais uma vez. Obrigado.